Nós estamos recebendo aqui o secretário. O senhor que organizou esse negócio, Gerardo? Foi. Da torcida e tal? Torcida organizadíssima. O secretário Wilson Santos está vindo aqui no Jornal da Capital e está vindo num momento muito importante onde o Estado precisa dar algumas explicações. Eu acho que vocês foram salvos pelo Ministério Público Federal e foram salvos antes de uma última tentativa de fazer o acordo lá com a construtora, né? Com o consórcio. Mas a preocupação da cidade assim é agora. Ontem eu ouvi uma entrevista aqui que contestei do Zé Adolfo, secretário da Casa Civil, dizendo que eles querem fazer agora uma consulta pública. Eu entendo que a consulta pública foi feita na eleição do ano passado. O povo apertou o número 1, apertou o número 2, apareceu a cara do Pedro Taques, está feita a consulta pública. Ele que recebeu a autoridade para decidir, a autoridade para governar o Estado. E recebeu inclusive essa autoridade porque falou que iria concluir o VLT. Falou na campanha. Quais são os caminhos para terminar o VLT? Porque eu acho que o Estado tem duas opções ótimas. A primeira, terminar o VLT, a segunda, terminar o VLT. E quais são os caminhos? Antero, bom dia, Wilson. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, toda a sua equipe aqui. Primeiro, ontem à noite foi uma noite maravilhosa para nós, né, Antero? Botafogo, né? Botafogo classificou-se aí para as quartas de final, Santos também, então foi uma noite completa. Bom, em relação ao VLT... O Santos invicto na Libertadores. Né? Pois é, mas eu acho que o Botafogo tá jogando mais, encaixa mais o time, tem mais cara de Libertadores. Defendendo, né? Melhor, né? E o contra-ataque... O mata-mata, isso é importante. O contra-ataque do Botafogo é mais mortífero. Antero, durante a campanha eleitoral, o senador Pedro Taques, candidato a governador, eu estava na chapa dele como candidato a estadual, e ele dizia que ele era contra o VLT, que ele preferia duplicar a BR-163 de Rondonópolis até o posto Gil, mas ele, mesmo sendo contra o VLT, porque ele era a favor do BRT, ele assumia naquele momento um compromisso com o eleitor, com a sociedade, de que, se eleito, ele concluiria o VLT. Então, seu relato é verdadeiro, mesmo divergindo do modal escolhido na gestão do Silval, ele concluiria o VLT. Como senador, é isso mesmo. Como senador, ele combateu, ele defendeu o BRT, e como candidato a governador disse que concluiria. Exatamente. Porque já gastou 1,66 bilhões, e a pergunta do Gustavo Oliveira: quanto custa não terminar? Muito mais caro. Com relação à operação Descarrilho, eu quero dizer que o nosso governo apoia a operação, parabeniza os Ministérios Públicos e a Polícia Federal. Porque também na campanha o senador Pedro Taques dizia que não empurraria o lixo para debaixo dos trilhos. Então nós queremos sim que aqueles que assaltaram, que roubaram, que fizeram malversação dos recursos públicos, se enriqueceram às custas do contribuinte, que tudo isso possa vir à tona. Então eu acho que essa operação foi extremamente benéfica. Mas ela chegou atrasada, ela pode até ter chegado um pouquinho tarde, porque os Ministérios Públicos e a Polícia Federal tinham indícios, mas não tinham ainda provas e não tinha a confissão do ex-governador Silval Barbosa, que parece-me que só aconteceu no dia 5 de julho. Porque também os Ministérios Públicos não se satisfazem apenas com a delação, eles precisam comprovar se há veracidade. Por isso que ela acontece dia 5 de julho e a operação acontece dia 8 de agosto, 33 dias depois. Provavelmente os Ministérios Públicos e a Polícia Federal foram checar aquilo que o Silval falou, que ele recebeu 18 milhões, que o esquema era 3% sobre um BI 477. Então checou, documentou, encaixou, veio a operação. Então o governo Pedro Taques apoia e aplaude a operação Descarrilho, e nós vamos contribuir com todas as informações, com todos os documentos. Segundo, não há ninguém do governo Pedro Taques envolvido na operação Descarrilho. Não tem nenhum secretário de Estado, não tem nenhum procurador que ocupa cargo comissionado sob o comando de Rogério Galo, não tem nenhum controlador sob o comando de Ciro Rodolfo, nenhum secretário de Estado do governo Pedro Taques está envolvido, e muito menos o Pedro Taques.
Então, essa é uma operação que tem a ver com 2012 e ela tem 3 focos. A licitação é o foco número 1. O foco número 2, propina que foi recebido. Foi paga e foi recebida. Exatamente. Foi paga pelo consórcio e foi paga pela CAF. E o terceiro, os vagões. Isso. E o terceiro item 8 milhões de euros. O que motivou a mudança do modal BRT para o VLT. Então são esses 3 alvos que os ministérios públicos concentraram a operação Descarrilho. Bom, o Silval disse, olha, em relação à licitação foi tudo normal, porque independente de quem vencesse, nós íamos tomar dinheiro. Nós não nos preocupamos. Tem sentido, né? Tem todo sentido. Confiando no Daco, né? É porque ele queria pagar. Não é porque ele quer pagar. Que ponto que nós chegamos. Tá vendo? Vocês se virem aí, dê o que der, porque nós vamos roubar, vamos bater a carteira de qualquer um que vem. De qualquer jeito. É um absurdo que nós chegamos ao ponto. É, uma coisa. E eu e o Antero disputamos eleição contra essa gente. É verdade. Né, Não ganhar nunca, né? E eu tenho algo que me diz, Antero, que aquele aparelho chamado Guardião, que a Cefaz comprou sob o comando Éder Moraes em 2010, foi para nos ouvir você e ouvir a mim. Nós éramos candidatos que pontuávamos bem naquele momento, mas tudo bem. Então são 3 pontos dessa mesmo o Silval dizendo que não houve, nós, Antero, no acordo que nós fizemos, no termo de acordo assinado com o consórcio, nós fizemos uma correção da licitação. Não, mas vocês tinham um problema nesse acordo, né, Wilson? Vocês pediram, vocês foram salvos pelo Ministério Público. Eu vou chegar lá. Porque vocês pediram para abrir mão desses processos. Não chega lá. Aí o Ministério Público não abriu e salvou o governo. Né? Nesse ponto então, concordo assim, com você. Não, o lixo debaixo dos trilhos não foi porque o Ministério Público não deixou ir. Bom, deixa eu chegar lá. Antero, faz a licitação e só 2 consórcios concorrem. O consórcio Mendes Júnior e o consórcio VLT Cuiabá-Varza Grande. Vence o VLT Cuiabá-Varza Grande com um deságio de 9,6% aproximadamente. Tá? Só que quando ele vai assinar o contrato, olha a malandragem. Da licitação para o contrato, eles mudam quase 10 cláusulas. Alteram completamente o perfil da licitação. No termo que nós assinamos, de acordo com o consórcio construtor, nós anulamos todas aquelas modificações, vou repetir, sob o comando do procurador Rogério Galo, do controlador Ciro Rodolfo, nós anulamos todas as modificações e fizemos voltar ao edital original. Com relação às ações. Eu sou, apesar de bacharel, eu fazia muito mais política estudantil do que estudava direito, né? Acabei entrando na política. Sequer eu tenho carteira, sequer eu fiz exame da ordem. Essa questão eu não tratei de forma, na minha pasta vai mais a engenharia. Mas nós concordamos, depois que o Ministério Público fez essa manifestação contrária ao acordo das 4 ações, nós concordamos e convencemos o consórcio a abrirmos mão dessa cláusula do acordo. Então, neste momento, dia 11 de agosto, dia do advogado, do estudante, quero parabenizar todos. E dia mais importante ainda, Wilson, dia do aniversário da minha princesa Michele Figueiredo. Dia do aniversário anos, da princesa da rádio, Geisa Oliveira também. Também, opa, parabéns, Geisa Oliveira. E de um sobrinho meu, Caveira, da PM do Amazonas. Vamos pra frente. Então, Antero, neste momento, por isso que fala negociação, tratativa, vai, vem, vai. Quando nós entregamos o termo de acordo para os Ministérios Públicos no dia 31 de março deste ano, eles fizeram 26 divergências conosco. Não aceitamos, nós queremos que vocês corrijam. Porque nas 2 manifestações oficiais dos Ministérios Públicos, os Ministérios Públicos sempre disseram favoráveis à retomada do VLT. Eles nunca disseram que são contra. Sempre disseram que a obra tem que ser retomada, a justiça se faz, vírgula, né? Porém, vírgula, desde que, 2 pontos, sanadas as incongruências.
Bom, das 26 incongruências apontadas pelo MP, nós consideramos que já atendemos 23. Tá, mas peraí, mas uma delas são as ações. Mas esse papo aí, porque vai continuar tentando negociar com o consórcio, não? Não, nós estamos, agora vamos esperar decantar um pouco. Esperar? Não, nós já suspendemos as tratativas, eu assinei anteontem um ofício. Não, eu sei, suspendeu o diálogo, o governador determinou a suspensão, né? Já está suspenso o diálogo com o consórcio. E vamos entender essa decisão dos ministérios públicos, a operação de descarrilho. Agora, nós não vamos nos furtar, nós não vamos fugir do dever dado nas urnas de encontrar uma solução para esse imbróglio. Sim, mas a solução é o seguinte, eu não sei, deixa eu dar uma opinião aqui de leigo, de quem não é engenheiro. A solução está claramente dada na decisão do Ministério. Está comprovado que eles pagaram propina para o Silvão, de 3% sobre 600 milhões. Está confirmado que a CAF pagou propina para o Silval. Confirmado e confessado pelo Silval. Confirmado, confessado, indicado a conta, onde recebeu, como que vai devolver o dinheiro. Provado. Então, uma empresa dessa não pode continuar. Quer dizer, a empresa que paga propina, ela não pode continuar. Eu não acho que tem que esperar nada, tem que entrar na justiça para determinar a caducidade do contrato e aí o Estado fica livre para fazer as outras opções. O Estado não pode ficar refém dessa gente bandida. Bom, Antero, nos próximos dias todas essas decisões serão comunicadas à sociedade. Nesse momento, nós suspendemos as conversações com o consórcio construtor. Elas foram suspensas e nós estamos buscando uma solução. Eu estou lá desde novembro, fui com essa missão de destravar o VLT, trabalhamos dia e noite e dia, e houve um momento nas discussões em dezembro, véspera do Natal, que nós recebemos a informação de que o consórcio havia pago num determinado momento propina a Silval. Esse assunto foi trazido à mesa, frente a frente, tete a tete. Eu disse ao presidente da Serra Almeida e disse ao presidente da CAF Brasil: tenho a informação, não tenho o documento, de que vocês pagaram propina. Para nós isso é decisivo para continuar as tratativas. O que vocês falam? Não pagamos, jamais pagamos. Ainda disse mais, nós não podemos continuar as negociações e mais à frente nós seremos surpreendidos com documentos comprobatórios. E eles repetiram: fiquem tranquilos, secretários, nós nunca pagamos propina para o Silval nem para ninguém. Então nós prosseguimos. Então, quer dizer, isto foi trazido nas conversações, nós fomos levados à conversação. Por que o Wilson Santos insistiu? O Wilson Santos lutou, o Wilson Santos brigou, voltou para a Assembleia, insistiu. Por quê? Qual que era a bússola de Wilson Santos? Arrastando, o que ele procurava? Arrastando o governo para uma situação. Arrastando o governo que hoje ficou indelicada, né? Por que o Wilson insistiu? Porque tem essa afirmação deles. Porque o juiz titular desta ação, desde novembro, vem sinalizando nos seus apontamentos que o caminho é o acordo, que é o mais barato, que é o mais seguro. O juiz federal titular desta ação vem dizendo: o caminho é o entendimento, o caminho é acordo, sai mais barato, tem segurança de concluir. Tanto é que todas as manifestações dos ministérios públicos e do governo solicitando prorrogações de prazo, todas o juiz federal concedeu. Então, a nossa bússola sempre foi quem dominava os autos do processo. E outra coisa, a CPI da Assembleia. Ontem eu vi alguém dizer: olha, o Wilson Santos voltou, ficou um mês na Assembleia para mudar o relatório. Pelo contrário, e os documentos são comprobatórios. Não, mas na CPI da Assembleia. Eu fui lá e não permiti que mudassem na última hora uma vírgula. Está aí documentado nos sites dos jornais. O senhor não permitiu que mudasse. O deputado Oscar Bezerra, inclusive, falou ontem que não mudou realmente e que a única tentativa de mudança foi dele. Finalmente, né? Não, ele falou que a tentativa de mudança foi dele para proibir o Estado de celebrar acordo com essa empresa. Antero. E aí o senhor proibiu isso. Antero. O senhor queria que o Estado fizesse o acordo. Mas isso foi antes também. Mas isso foi antes também, ainda aconteceu. O rabo está balançando. Agora, eu queria colocar uma questão. O deputado Oscar presidiu a CPI por mais ou menos 19 meses.
Ele teve tempo suficiente para garantir essa cláusula. Ele tinha maioria absoluta dos membros a favor do relatório. Quer dizer, ele teve 19 meses para colocar o que quisesse e não pôs. Mas olha, eu acho que uma coisa, outra coisa. A ação por improbidade, a ação criminal que vai responder o Silval, a questão, a empresa, como é que vai responder isso juridicamente, isso é uma coisa. Outra coisa é o VLT, pelo amor de Deus. Daqui pra frente. O VLT que Cuiabá quer, que Cuiabá merece, que a população sonha. Que fica mais caro de não fazer. Que fica mais caro do que não fazer. Quer dizer, nós precisamos encontrar uma saída para isso, Antero. Eu tenho certeza que você concorda com isso. Concordo, eu tenho certeza. Eu quero VLT, né? Lógico. Então, como é que vamos resolver isso? Não, a cidade precisa. A cidade precisa, que as pessoas sonham com isso. As pessoas têm que criar uma... Não adianta vir com BRT. BRT, vamos imaginar... Quer dizer, BRT vai ficar mais caro. Não, e não é só isso. Vamos imaginar uma pista de ida, uma pista de volta no meio da Avenida do CPA. Nós já estamos... Com o VLT já fica estreitinho, com o BRT, com pista dupla, ida e volta no meio, nós vamos ter um engarrafamento permanente, de manhã, de tarde e de noite, né? Então... Não, mas conclui aí, Mauro. Não, eu quero saber o seguinte, e aí? Vamos fazer o VLT ou não vamos fazer o VLT? Zé, vamos pegar esse 1 bilhão e vamos botar na conta dos perdidos? E aí? Como é que fica isso? A população vai ser atendida? Não tem ainda um caminho, Wilson? Não tem PPP, nova licitação, não tem nada disso. Eu gostaria de ter essa resposta nesse momento, mas eu não tenho. Então nós vamos nos debruçar sobre esse tema da maneira responsável. Até porque espera um final na justiça também, né? Porque se a justiça, por exemplo, não decretar que a empresa está desabilitada, se não fizer isso, a justiça é inerte. Fica uma briga. Não, pois é, mas vai ser provocado, óbvio. Ela vai ser provocada, né? Precisa ser provocada pelo Estado. Precisa ser provocada e a justiça precisa decidir isso, porque senão vai virar uma briga jurídica ad eternum e não consegue fazer a obra. A briga jurídica é ótimo que vire, porque vai virar. Mesmo a justiça decidindo, eles vão recorrer, beleza, tudo, mas o Estado tem que tocar a vida. Tem o fato do príncipe que garante ao Estado tocar a vida. Então... Eu tenho defendido junto ao governo que a gente abra uma discussão, vamos ouvir aí setores importantes da sociedade, encontrarmos uma solução. Concordo que o VLT precisa ser retomado, trabalhando com o cenário anterior de que não vai sair. Se nós tivermos que vender, primeiro discutir, esses vagões são Estado, há uma interrogação. Há uma interrogação. Segundo Galo, não. Porque nós nunca recebemos oficialmente. O contrato diz que tem que fabricar, entregar, fazer o comissionamento, fazer os testes, só depois que será efetivamente do Estado. Muito bem. Esses vagões estão aí há 3 anos. Se for vender, já não vende mais pelo preço que é. Então haverá um prejuízo para o Estado que pagou o vagão novo. Vai vender um vagão com depreciação de 3 anos. E vai vender para quem? Vai vender para quem? Não, até acha. Tem várias capitais pensando, já houve uma de um grupo alemão interessado, então não vejo assim impossível vender os vagões. Existe sim essa possibilidade, mas vai vender com depreciação. Isso é um detalhe. Então eu defendo a retomada da obra. Alguém me perguntou, agora diante disso você volta para a Assembleia? Eu falei, não, eu vou continuar. Nós temos o dever de ir em frente, discutir com a sociedade, encontrar um caminho. Não é possível nós abandonarmos mais de R$1 bilhão e deixar isso para trás. Eu só não concordo. Não é possível. Eu só não concordo, secretário, com essa história de discutir com a sociedade. Discutir com a sociedade me cheira um populismo desbragado, porque a discussão com a sociedade foi feita. A sociedade autorizou o governador Pedro Taques a tomar decisão. O governo precisa tomar decisão com relação a isso, mas eu quero saber o seguinte: qual que é o próximo passo? Quando que o governo vai decidir isso? Antero, essa questão está sendo tratada como prioridade no governo Pedro Taques. E nós vamos apresentar a ele vários cenários. Possibilidades de PPP, possibilidade de nova licitação, possibilidade de BRT. Nós vamos apresentar, e quem tem o poder de decisão é o governador do estado. Eu fiquei sabendo que ontem o secretário-chefe da Casa Civil, Dr. José Adolfo, tem uma declaração de que defende um plebiscito, uma consulta popular. Essa posição é do secretário José Adolfo.
O governo não decidiu por isso. Nós vamos ouvir sim alguns segmentos da sociedade e eu espero que isso tenha uma velocidade. Nós não podemos cair o resto do ano para definir isso. É porque Então é uma posição pessoal do secretário que deve ser respeitada, mas quase uma adesão ao PT, né? O PT reúne para não decidir, decide fazer uma nova reunião para não decidir também. Então essa é uma posição pessoal do secretário Zé Adolfo, ainda não é uma decisão do governo, mas nós temos vários cenários e a minha definição é de que isso seja feito de maneira rápida. Vamos ouvir algumas pessoas, alguns técnicos, alguns setores e definir, porque há modelos diferentes no Brasil afora do nosso, tentado por aqui. Então nós vamos buscar sim apresentar ao governador diferentes cenários para que ele possa ter segurança em decidir o que fazer. Tá, e para encerrar, o Wilson continua na Secretaria das Cidades até quando? Antero, eu continuo. Porque até abril você tem que sair. Além no máximo até abril, né? Coisas aí no máximo 2 de abril. Sim. E por que eu continuo? Porque eu gosto do executivo e acho que conseguimos destravar algumas obras. Por exemplo, o aeroporto Marechal Rondon. Tá terminando, né? Quando assumi, ele era tido como o pior do Brasil, né? Tinha 2 anos sem ar-condicionado. Hoje, parte dos funcionários tem que trabalhar de pullover, de uma blusinha, porque temos mantido ali uma temperatura de 22, 23 graus diuturnamente. A Salgadeira, temos notícias boas chegando, tá destravada. Mas de logo, vai começar não posso dar o furo ainda, calma. Mas mais cedo. Não, tá destravada, tá ótimo. É uma boa notícia. Boa notícia. A água na Chapada, Antero, que inclusive você era senador, ajudou a deputada Thelma. Foi a deputada Thelma, né? Uma emenda da deputada Thelma e que vocês conseguiram liberar. Assim como foi também sua emenda e da Thelma para nós iniciarmos a ETA Tijucal. Foi uma emenda do senador Antero com a Thelma. E Deus às vezes reserva certas coisas que ele não entende no momento. A Thelma, como deputada federal, conseguiu, trabalhou anos e anos por essa emenda e ela vai inaugurar dia 25 de agosto, agora às 9 da manhã, um novo sistema de captação, de reservação, de tratamento e distribuição de água, uma obra que ficou quase 17 milhões de reais. Chapecó vai saltar de 30 litros de água tratada por segundo para 130 litros por segundo. Está incorporando 100 litros por segundo, o que vai dar uma autonomia para a Chapada de mais ou menos 30 a 40 anos. Chapada não precisará mais de um novo sistema de captação, de tratamento, de abastecimento e de distribuição. Então, uma obra revolucionária. Só isso já marca o mandato da Thelma. É disparada a grande obra da gestão da Thelma, né? Então também conseguimos, junto lá com a prefeitura, tocar isso em frente. Aqui no COT, o FMT. Você, como secretário das cidades, e que também gosta de Chapada, porque não tem quem mora aqui que não gosta de Chapada, né? Eu estive lá no festival, precisa melhorar aquelas ruas de Chapada, né? Que foram feitas obras ali e tal, precisa fazer uma pavimentação ali no centro de Chapada dos Guimarães. É verdade. Fazer uma reivindicação aqui em nome de Thelma de Oliveira e do povo de Chapada. É verdade, Antero. E o governador Pedro Táxi tem tido um carinho especial com Chapada. Tá asfaltando de Chapada até o Lago do Água Manso. Fria, né? Já fizemos metade. Aliás, vai colocar o Manso no quintal de Chapada, né? Porque hoje tem uma distância absurda. De 12 quilômetros de Água Fria já está asfaltado. Até João Carro, até o Manso. Então, você sai de Chapada, anda um trecho de chão, tá muito boa a estrada por sinal. Depois você pega asfalto e vai até o Manso, já tudo asfaltadinho. O governador refez, né? Revitalizou a ciclovia, deu o nome do Dante, da ciclovia feita pelo governador. Aliás, ficou espetacular a ciclovia, hein? A ciclovia feita pelo Brairo, né? Pelo Brairo. Não, a ciclovia é agora, né? E o Pedro Táxi revitalizou a ciclovia e ficou ótimo. E foi dado o nome de Dante de Oliveira. O COT, o FMT, Antero, nós vamos ter mais um atraso, por quê? Porque somente agora nós conseguimos destrinchar e comprar a pista. Foi comprado na Itália a primeira pista emborrachada do estado. São quase 8 milhões só a pista, mas já pagamos parte da pista. Ela já tem um mês adquirida e provavelmente essa obra fique para novembro. Mas vai ficar chique. E o COT do Paris? E o COT, nós paramos de vez. Este ano nós não temos dinheiro. Nós tivemos que fazer vários cortes. A secretaria parou centenas de obras, e uma delas é o COT Rubens dos Santos. Esse nós não temos dinheiro para retomar essa obra ainda este ano. Então eu quero agradecer, Antero, o espaço.
dizer para a sociedade que nós vamos encontrar uma solução. Onde quer que ela esteja, nós vamos colocar a mala na costa, vamos buscar, seja via PPP, seja via uma nova licitação, e sempre respeitando e sempre aquilo que o governador Pedro Táxi disse: não retoma essa obra do VLT sem aval dos ministérios públicos e sem homologação da justiça. Então fiquem tranquilos, porque nós faremos a obra com respeito à legalidade. Muito obrigado. A entrevista do secretário Wilson Santos. E sucesso aí na retomada da obra do VLT. Eu posso fazer um pedido, Antero? 2. Pra você colocar o hino do Botafogo hoje. No final vai encerrar com o hino do Botafogo. Não. Hoje tá programado. Ou do Santos também, Não, no final, Botafogo. Ou o mix do Botafogo e do Santos.